ter propósito, foi apenas uma pequena confusão. E como já era tarde demais, não deu tempo para edificar. O tema de hoje é mais uma das leis, a lei de conservação. É mais uma oportunidade de falarmos sobre isto. Já falámos muitas vezes aqui nesta casa sobre as leis, a lei de conservação, todas elas. Mas eu penso que é sempre bom todos nós fazermos uma meditação sobre isto, porque nem sempre conseguimos no dia a dia, nos diversos momentos em que isto está mesmo envolvido, lembrar-nos das melhores opções. E é pela repetitividade da teoria que vamos assimilando profundamente o conhecimento. Daí que as palestras de sexta-feira servem sobretudo para isso, não é? Para nós fazermos uma análise, uma meditação. Então, nós sabemos que a conservação, para já se é uma lei divina, é porque é muito importante. Não é? Nós não conseguimos ainda encontrar nada que tenha sido criado por Deus por capricho, porque lhe apetecer. Tem sempre objetivos divinos. Então, se existe isto, se existem estes mecanismos, nós conseguimos observá-los mesmo nos reinos inferiores da criação, mesmo logo nos minerais, nos vegetais, etc. Existem leis, mecanismos já muito bem elaborados que permitem, por exemplo, que este mineral se conserve, não é? Pela agregação da matéria, aquelas leis todas que nós conhecemos dos átomos, das moléculas, etc. E mesmo que este corpo se venha a desintegrar, não se perde, transforma-se. Está tudo tão bem feito que todas as substâncias, todas as partículas ínfimas e mais pequenas da matéria rapidamente se organizam. Portanto, a lei de conservação começa nas particularidades mesmo da matéria, quanto mais do espírito. Depois, conforme vamos caminhando nos reinos da criação, por exemplo, temos aqui uma sequoia, não se consegue ver porque ela não cabe na fotografia. Um ser gigantesco. São os seres mais antigos do nosso planeta, são algumas árvores. Não é? Algumas árvores chegam aos 5.000 anos. Têm uma história de milénios. Um ser destes tem mecanismos de conservação incríveis. Não há nada que os consiga destruir, só o homem. Nem um relâmpago, nem uma doença consegue destruir estas árvores. Só mesmo esta criatura que está, que faz coisas tão bonitas e às vezes faz atrocidades, como por exemplo cortar uma árvore destas, que é um crime enorme, não é? Um crime contra a humanidade. E quando se está à beira de uma árvore destas, sente-se um magnetismo absolutamente indescritível. Porque é um corpo tão gigantesco, um ramo desta árvore é maior do que a maior parte de todas as árvores. Não é? São ramos gigantescos. E quando se está à beira disto, tem uma energia tão grande que, como dizia aquele repórter do National Geographic quando fez o trabalho, eu vou ter que meter férias para estar à beira destes seres. É uma experiência inolvidável. E então eles realmente já têm conquistas em termos de conservação absolutamente fascinantes. Depois, por aí fora, podemos falar em milhares de elos na cadeia da evolução. Quando chegamos ao reino animal, sabemos que existem também fenómenos absolutamente fascinantes, como por exemplo o fenómeno das migrações, não é? Como é que algumas espécies fazem migrações que ainda não se conseguem explicar. Por exemplo, como é que os peixes cardumes de algumas espécies, salmões ou outros quaisquer, debaixo dos oceanos navegam milhares de quilómetros, como é que eles se orientam? E vão ter ao mesmo rio onde nascer para desovar, etc, etc. As aves, etc. São mecanismos
instintivos que vão sendo adquiridos ao longo dos milénios do princípio espiritual, que vai conquistando muitos automatismos, até que quando chega ao reino hominal, porque sim, o homem é um reino à parte, o homem não é um animal racional. O homem já é muito mais do que um animal racional. O homem constitui um reino à parte, porque tem muitas características que os animais estão longe de possuir ainda. Vão possuir, mas ainda. E o homem, mesmo quando desafia a vida, está ali qualquer coisa a amarrá-lo à vida. Não é? Há ali um mecanismo, são riscos calculados, mesmo assim. O instinto da conservação, mesmo quando alguém está alienado, se suicida, ou quando alguém parece que brinca com a vida, há muitas coisas que vão adiando esse momento. A alienação depois é que vai fazer a diferença. Mas em termos de consciência, quando estamos conscientes, nunca pomos em causa a nossa própria existência. Pronto, e depois isto vai continuar por aqui. Vamos atingir reinos e espécies muito mais evoluídas do que esta atual que nós atingimos. Então a diferença, como já sabemos, mais uma vez, nós só estamos a lembrar isso, a diferença é que nos reinos inferiores da criação a conservação é instintiva. Por exemplo, o girassol vira-se para o sol, gira sol. Eles orientam-se, fecham à noite, abrem para captar energias. Portanto, são mecanismos, automatismos que se vão desenvolvendo, que disparam nos momentos. Há ali umas cargas que fazem parte da própria das sementes, etc. E um princípio espiritual, não é espírito, como é evidente, são princípios espirituais que já têm essa carga de dados, não é? esses elementos, e que depois funcionam por instinto, mecânicos, são mecanismos. Até que por aí fora, quando chegamos ao homem, já são instintos de conservação, mas inteligentes. Depois o instinto vai-se apagando, até que realmente são opções nossas, premeditadas, em que já fazemos muitas coisas para, por exemplo, ter mais qualidade de vida, para prolongar a existência, já não instintivamente, mas mesmo por opção. Já são muitas vezes atividades profiláticas, preventivas, etc. Nós já pegamos a nossa existência e escolhemos entre muitas opções diferentes. É totalmente diferente, não é? Claro, como é evidente, poderíamos dizer, no homem, numa escala de 0 a 100%, há aqueles que estão nos 20%, mas deixam de ser homens na mesma, não é? Falta-lhes 80% de rédeas. Eles não são os arquitetos da sua própria existência. Andam aqui para agradar os outros, às vezes pensam nisso, outras vezes passam uma existência inteira que pensaram nesse meio dos interesses. Mas há aqueles que pensam quase permanentemente. Tudo que fazem, todas as suas opções de vida, o que comem, o que vestem, como andam, o que pensam, o que sentem, está sempre de acordo com isto. São seres conscientes, permanentemente conscientes. Então, se é uma lei divina, porque é que é importante nós conservarmos? É óbvio, não é? É importante porque o objetivo divino para isto é que só conservando-nos é que podemos viver. Então, se eu tenho um objetivo, tenho um propósito antes de encarnar, tenho uma meta, tenho determinadas linhas diretrizes que eu me propus passar. Depois as particularidades são fruto da existência, não é? Quanto mais saúde eu tiver, mais posso potencializar o espírito, mais me posso potencializar. Daí que é esse o objetivo, é que esta máquina, este corpo que me foi confiado, que eu sou fiel depositário, me possa, a mim espírito, eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo, é completamente diferente,
para que eu, o espírito, possa estar aqui e desempenhar os tais propósitos da melhor forma possível. Portanto, eu sou responsável pelo corpo que neste momento possuo e pela vida que lhe dou. Concorda? E depois, ao longo da existência, nós passamos por muitas e variadas situações. Não há ninguém aqui que tenha uma vida imaculada de perturbações ou de desafios ou de reveses. Todos passamos mais ou menos pelas mesmas coisas. Há uma tendência natural, há uma tendência em nós de acharmos que nós é que tivemos isto difícil, aquilo complicado. Depois começamos a falar com os outros, é semelhante. Nós estamos mais ou menos num padrão evolutivo com os contrastes normais, mas esse padrão evolutivo deste planeta, deste tipo de planeta, faz com que as coisas não sejam muito diferentes. Nós estamos mais ou menos num aprendizado semelhante. Então o objetivo da lei é viver para evoluir, nem que não queiras. Isto aqui não é opcional. Está bem? Nós por isso cor-de-rosa, porque mesmo que nós adiemos isto, eu tenho sempre o livre-arbítrio. Eu estou na dimensão espiritual, eu não quero reencarnar. Aqui está bem, tal, vou agora ali. Outra vez vestir um corpo que nojo, não é? E tal, tenho que ir à casa bem todos os dias. Sei que lá está muito melhor, muito mais higiênico, em todos os aspectos, não fico doente, não tenho frio, não tenho fome, etc. Mas tens que ir para evoluir. E depois, sobretudo, para apreciar o percurso. Porque mesmo quando nos aparece assim alguém a desafiar-nos a tranquilidade, é estes desafios que nós vamos saber se já estamos capazes de os ultrapassar ou não. Se eu me melindrei, se eu alinhei na agressividade, se eu já confirmei que afinal esta já não preciso, venho essa outra, penso que já não cai mais. Isto é ótimo, mesmo quando tivemos uma experiência negativa num dia, não é? Alguém que nos tirou mesmo do sério, não devíamos ter perdido essa tranquilidade. Mas é isto que vale a pena. Se não for isto, é outra coisa qualquer. Para vermos se realmente já estamos capazes de dar outros passos mais à frente. Pois, além disso, estamos aqui não só para a nossa própria evolução, mas para contribuir. Eu, enquanto que evoluo, devo e posso contribuir para a evolução do planeta em si, do conjunto em si. Eu sou uma das rodas dentadas, não é? Não sei lá o que dizer muitas vezes. Eu sou uma das rodas dentadas, sou uma das engrenagens. E todas as pessoas que me rodeiam... Nós somos um dente de uma roda. Um dente de uma roda, ou um bocadinho do óleo que ali está. Depois, tudo aquilo que nós fazemos acaba por afetar positivamente ou negativamente quem nos rodeia, não é? E acabamos por ajudar. Nós somos co-criadores, acabamos por ser co-criadores. Quer queiramos, quer não, temos um papel importante. Também não nos vamos sempre subestimar. Coitadinhos, não, nós já fazemos coisas bonitas e já ajudamos a que o planeta caminhe. Concorrer para a obra geral da criação. Então, isto só é possível porque, repara, eu sou um espírito, vim aqui à Terra e quero realmente ser útil, fazer parte que me toca, evoluir, etc. Mas se eu perco o tempo a recuperar a saúde, é mau. É perder tempo. É porque eu me distraí, não respeitei o vaso, não respeitei o corpo. Nesta fase evolutiva da humanidade, isto acontece muitas vezes, porque nós não temos consciência daquilo que podemos fazer com o corpo, daquilo que é importante desmaterializar o tipo de vida, etc. Daí que, nesta fase atual da humanidade, ainda existem
como os hospitais, as casas de saúde mental, etc., porque nós destruímos o corpo constantemente pelo que fazemos. Então, lembrando qual é a definição da Organização Mundial de Saúde, o que é que diz lá? Lembra-se? Saúde é um bem-estar. Há 100 anos atrás, saúde era um bem-estar físico, pronto, ponto final. Desde que estivéssemos bem fisicamente, tínhamos saúde. Hoje não, nós somos seres muito mais complexos. Somos seres que temos muitos departamentos, muitos espaços, não é? E podemos ter uma saúde fabulosa em termos físicos, mas se falta as outras, estamos longe de ter saúde. E digam, lembrem lá as outras quais são. Bem-estar psicológico, ou mental, está bem? Bem-estar social. Eu posso estar muito bem aqui, se não for, se eu tiver muitas dificuldades em relacionar-me socialmente, não estou bem. Não estou bem. Económico ou financeiro. Se eu não prover as minhas necessidades físicas, como é que vou estar bem? Conflito. Um bem-estar espiritual. Etc. Tenho tantas coisas para pôr, mas isto só para nos lembrarmos para que nunca nos podemos. Não nos devemos distrair, não é? Porque às vezes realmente parece que temos tudo, mas não temos. Há ali qualquer coisa que está a falhar e que é muito importante para mim. E eu ainda não detectei, ainda não identifiquei. Daí que eu, espírito, tenho as minhas necessidades. Por isso que há pessoas que às vezes não conseguem perceber porque é que estão tristes ou porque é que estão frustradas. Sentem-se frustradas e eles, espíritos, porque eles, seres encarnados na Terra, não conseguem perceber porque aparentemente têm tudo o que a sociedade diz que é necessário para sermos felizes. Mas é preciso muito mais coisas do que isso. Porque eu, quando tracei as minhas metas no mundo espiritual, eu, por exemplo, pensei que para mim era importante ter uma profissão dentro daquele género, ter uma relação dentro daquele género, ultrapassar 2 ou 3 coisas que eu acho que tinha obrigação de ultrapassar, e eu nestas 3 coisas não estou nem lá perto. E eu, quando vou à noite ao mundo espiritual, vejo que eu estou a falhar completamente. Começo-me a sentir frustrado, eu, espírito. Chego aqui, vivo numa excelente casa, tenho um carro fabuloso, etc, etc. E estou muito triste, muito frustrado. E não encontro as respostas nesta existência atual. Não é? Porque ando a viver muito mais para a matéria do que para o espírito e não penso nestas coisas. Daí que tenho saúde física, mas estou longe de ter uma saúde integral. Entro num processo depressivo, entro num processo de afastamento, etc, etc. Daí que temos que ter cuidado de analisar as coisas muito mais profundamente. E depois, o próprio planeta dizem os espíritos que é perfeito. Nunca nos podemos queixar que o planeta não nos provê o necessário, não tem condições que tem sempre. Quando não tem é porque nós estamos a falhar. Tem sol suficiente para nos alimentar a todos, tem um clima fabuloso, tem todas as condições. Portanto, Deus e os Espíritos não nos colocavam num sítio onde nós não pudéssemos sobreviver. Quando isso não acontece, é por outras razões. Quais são essas razões? Imperícia nossa, imprevidência, não é? Quando não somos como a formiguinha, por exemplo, a indolência, ou porque temos que passar por aquela prova. Eu andei nas últimas existências a esbanjar, a desperdiçar, a brincar, etc, etc. E não aprendo pelos conselhos, não aprendo de uma forma pedagógica. Tem que ser de uma forma pedagógica à moda antiga, mais clássica, não é? Vais ter que passar por um teste complicado para ser colas para a vida, não é? Os espíritos
não tenho problemas em nos colocar nestas provas difíceis. Nós às vezes dizemos que só bebem na martelada. E é menos. Eu costumo dizer, por exemplo, nós quando dizemos a uma criança, cuidado, anda a bicicleta porque cais e magoas-te. Aquilo entra por este e sai por aquele, sai pelos dois logo, não é? Só quando cai é que realmente isto dói, não é? Nós somos crianças em termos espirituais, na fase evolutiva que estamos, somos crianças, não vai muito pelo conselho. O nosso espírito está constantemente a soprar-nos, mas nós, por exemplo, quantos de nós é que fala com ele? Quantos de nós é que lhe agradece? Quantos de nós é que está sereno ao ponto de estar a sintonizar com isso? Não é? Até que chega a um ponto em que se esgotaram todos os mecanismos conselheiros, tem que ser pela via do abanão, não é? Tem que ser pela via do abanão. Ou então, por exemplo, pelo egoísmo. Aqueles que poderiam distribuir melhor e não o estão a fazer, aqueles que poderiam ser mais solidários também o estão a fazer, mas não deixa, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Se eu estou a passar por isto, tem a ver com as provas, não é? E tem a ver às vezes com um teste se eu sou suficientemente determinado e suficientemente enérgico para ultrapassar um revés, ou se eu vou logo abaixo ao primeiro impacto. Na mesma situação, duas ou três pessoas reagem de uma forma completamente diferente, sabemos, não é? Há um cenário de pânico, por exemplo. Duas ou três pessoas que estão exatamente naquele momento reagem de forma diferente, porque são espíritos diferentes. Então, nós, aqueles eram os mecanismos exteriores, não é? Depois temos os fatores interiores. Estes sim é que nós dispomos, são ferramentas que nós temos que estar a utilizar cada vez mais. Então, nós, espíritos, utilizamos o corpo e esse corpo acaba por ser, por nossa causa, uma unidade processadora em permanente débito e crédito. Nós estamos constantemente a gastar energia ou a assimilar. Só depende de nós. Somos uma unidade processadora. Só que poucos são aqueles que pensam nisto e que investem nesta forma de estar, nesta forma de viver. Ou seja, cada matriz do nosso pensamento influencia permanentemente a duração da nossa existência. À fração de segundo. Ao segundo nós estamos a gerir, a administrar essa energia. Então o que fazer? É isso. Quando nós reencarnamos, é-nos atribuída uma quantidade de energia. Vamos chamar um quantum de energia, como dizem os físicos. Esse quantum de energia é, por exemplo, para alguns, ter uma vida física suficiente para fazer aquilo que lá está, a que se propuseram, aquilo que precisam. Por exemplo, eu preciso ter uma vida de 50 anos, ou 80 anos, ou 90 anos, e dou-me esse quantum de energia, não é? E depois eu é que vou administrar isso. Esses 70 anos, por exemplo, ou o que for, podem só durar para 50, porque eu fui um desgrado. Ou posso ampliar a minha existência física, porque eu aprendi outras coisas. E fui ainda muito mais respeitador do que aquilo que imaginaria. Daí que quando nós estamos à beira de crianças, como elas ainda estão potentes, poços de energia, nós sugamos a energia até cansa, não é? Os idosos até parece que ficam com um reforço de energia. E sente-se, às vezes, quando se está a ver de uma pessoa mais deficitária ou de uma pessoa com mais ex-sedentária. Sente-se isso. Isto é até possível
de ver, em termos de perispírito, etc. Então, quais são os fatores determinantes? Vamos começar agora a ver aquilo então que podemos fazer. Vamos relembrar, todos sabemos, não é? Como o desenho, espero eu, mostra, o pensamento é aquele que determina tudo. Se nós pensarmos bem, tudo é pensamento. Não é? Tudo. O resto é acessório, o resto é roupagem. De maneira que o pensamento é que vai dar quantidade e qualidade à vida. Nós devemos ser constantemente os únicos maestros do pensamento. Nunca devemos ser levados por ele. Depois, claro, o tipo de pensamento faz ter tipos de sentimentos. Um sentimento pode abreviar a vida ou pode aumentar a vida. É óbvio, não é? Eu, se estiver muito triste, houve uma coisa qualquer que me pôs muito triste, posso morrer daquilo. Há pessoas que, na tristeza profunda, morrem daquilo. Ou morrem mais cedo. Ou o contrário, bom sentimento faz aumentar a vida. É uma energia, capta-se. Nós somos a antena, depois estamos a captar tipos de energias diferentes. As emoções, o conhecimento, é evidente. Não é? Se eu tiver conhecimento, por exemplo, disto, altero comportamentos. Ou o desconhecimento. Nesse caso. Claro que este ponto é que devia estar aqui em cima, porque o meu patamar evolutivo é que faz com que eu tenha ainda determinado tipo de pensamentos, que por sua vez me levam a sentir desta forma e a experimentar determinado tipo de emoções e tenho já este conhecimento, etc. Portanto, a evolução é sempre o ponto que explica tudo. O bom senso é daquelas palavras, aquelas expressões que nos dizem tudo sobre alguém. Aquela pessoa tem bom senso. Quando está a analisar uma coisa, analisa com bom senso. É aquela que eu procuro ouvir um conselho. E depois há os fatores mais terra a terra, mas que têm muita influência também. Porque já se sabe, por exemplo, o tipo de alimentação que eu tenho está associado à evolução que eu já atingi, não é? É evidente. Mas depois, na prática, vai influenciar bastante. Toda a gente concorda, não é? Uma alimentação faz que eu possa desencarnar mais cedo. Ou não, ou o contrário. E vejam, é das coisas mais simples que um espírito pode fazer e espalhamos completamente ao contrário. Uma coisa tão simples. Não é? Concordam? Existem centenas de doenças associadas a uma desregração alimentar. Centenas. Nós desencarnamos mais cedo por causa que não temos juízo. Não é? E isso deve ser das coisas mais fáceis. Então o resto é que se complica tudo. Outros fatores, a atividade física, isto é escusar todos, estávamos aqui muito tempo a falar e a demonstrar o que todos nós já sabemos. Não é? A atividade física é, hoje em dia, muito utilizada para termos mais saúde. Já vimos a alimentação, o sono. Não haver coisas tão simples, mas, por exemplo, quantos de nós é que dorme bem? É que acorda completamente energizado e bem, cheio de energia, com vontade de tirar comigo para frente, etc. Porquê? Porque não sabemos dormir, não é? Deitamos com os problemas, pomos nos travesseiros e pensamos que o travesseiro vai resolver o problema, não resolve nada. E depois dormimos ao lado do corpo
não saímos do quarto, sequer nós espíritos, estamos tão preocupados com alguma coisa, ou até comemos demais, lá está, porque não conseguimos dormir. Tem tantas asneiras que depois o que acontece? Estamos na cama, está aqui o corpinho, jeitoso, e o espírito quer sair e não consegue, e dorme ali ao lado do corpo toda a noite. E depois tem sonhos psicológicos, não tem sonhos espirituais. É uma confusão. Não é? O que é que vai acontecer? Mesmo que saia algo ligeiramente, está aqui o corpo, isto é um cordão umbilical que liga o corpo ao pé do espírito, e está aqui o espírito que parece um balão que quer fugir e não consegue. Está aqui a abanar e o corpo sofre um impacto, acordamos mais cansados. Acordamos mais cansados do que antes nos temos deitado. E isto às vezes é uma vida inteira. Portanto, isto parece um ponto simples, ou estes, não são, porque até nestes simples nós falhamos. Não sabemos dormir, não sabemos comer, etc, etc. Quantos é que têm constantemente sonhos espirituais? Sonhos onde vão para locais bons, não é? Muitos procuram gozos piores do que aqueles que têm aqui na Terra. Vão para locais indescritíveis. E vêm o perispírito carregado dessas energias que vão provocar doenças, etc, etc, etc. Outros fatores simples. Quem é que gera totalmente bem o repouso, respeita a lei do trabalho? Porque nós sabemos que muitos confundem repouso com preguiça. A preguiça é um somatório também de doenças. O espírito vai atrofiando em termos de energia, não é? Vai ficando doente. Porque nós, espíritos, também adoecemos, não é só o corpo físico. Também existe, por exemplo, a loucura espiritual, que é muito mais complicada do que a loucura física. Muito pior. De maneira que o problema está sempre no espírito. Depois o corpo é apenas um compositório do problema. O humor está associado à alegria ou à tristeza. Um espírita tem a obrigação de ser uma pessoa alegre. Se não for uma pessoa alegre, ainda não percebeu nada da mensagem. Ainda está a começar a perceber a mensagem. Não é? Só tem motivos para ser uma pessoa alegre, mesmo que tenha problemas. Não é? Porque existe coisa mais libertadora do que nós já temos a certeza que somos espíritos imortais, sabemos o que estamos aqui a fazer, o que vai acontecer a seguir, esta opção leva àquilo, estas coisas não têm preço. Não é? Nós atingimos o nirvana em termos de alegria. Vejam coisas tão simples. Por exemplo, a energia que se consome no ter. Há pessoas que estão constantemente a arder para comprar alguma coisa. Isso desgasta de tal forma as energias e o espírito desvia-se do seu real objetivo. Mas isto são percentagens enormes, não é? Em que nós, por exemplo, numa existência, gastamos milhares de horas a consumir coisas supérfluas. Completamente supérfluas. E lá está, parece normal. Será que é normal? Por exemplo, outras sociedades muito menos ricas, o que nós possuímos e achamos que é pouco, nós somos milionários à beira deles. Existem milhões de pessoas que nunca vão ter uma casa própria ou um carro. Nunca. Em circunstância alguma nesta existência. Mas nós queremos trocá-lo todos os anos, ou de x em x anos, mesmo que esteja a funcionar direitinho. Queremos trocar o telemóvel logo que apareça um bocadinho mais uma coisinha. Ou uma calça ou um sapato que está na moda, mas daqui a 10 anos olhamos para a fotografia e depois é ridículo que eu comprei custou não sei quanto, eu pensei naquilo não sei quantos dias. Mas se são os objetivos espirituais, pode ser, mas são sempre. Não é? São coisas que parecem tão simples, mas estamos constantemente a desviar e a gastar energia. E eu não posso ter os sapatos que os meus amigos têm na escola.
e eu não tenho personalidade própria, não é? E depois, o que a sociedade nunca é culpada de nada, sou eu que tenho que ter coragem de ser diferente. O que ela nos vende, não vende a todos. Há uns que passam ao lado das coisas, são muito mais maduros espiritualmente. Há jovens que são infelizes por não ter as tais sapatilhas que os outros têm. Ou outros que não querem saber disso para nada. Não é? E vejam, e alguns ficam felizes ou infelizes por causa disso. Outros fatores. Uma pessoa pessimista ou otimista abrevia ou aumenta a sua vida. Não duvidamos disto, não é? A prece. Sempre que entramos em prece, e isso era outra palestra, como sabemos, aulimos energias. Ficamos completamente impregnados de energia, quando ela funciona, quando ela é bem feita. Quando somos razoáveis, também. A hipocondria. Há pessoas que têm uma vida infeliz. Leem um artigo, os sintomas de uma doença. Eu tenho isto, tenho este, estão sempre em pânico, estão sempre em medo de estar doentes, não é? A imaginar uma vida inteira do hipocondria, está sempre a ler artigos médicos, a ver se apanha ali a próxima, não é? Às vezes também é por se sentir, por ser vítima, de sempre proteger ou apoiar, não sei, há muitas necessidades, muitas coisas esquisitas que nós sabemos e que todos nós, se calhar, já passamos por isso. Uma pessoa que tem tendência para a depressão, para a tristeza, diminui drasticamente a sua existência. E muito pior do que isso, a qualidade dela, dessa existência, é mínima. Quando meditamos, por exemplo, é suposto que nós estamos a fazer aqui neste momento todos em conjunto, a meditar nestas coisas, não é? Cada um à sua maneira. Como é evidente. Se eu estiver a ver um programa de televisão que me está a irritar, uma notícia que me irrita particularmente, eu estou-me a consumir. Se eu estiver a meditar ou fazer outra coisa qualquer, ou ouvir uma boa música, ou um bom livro, estou num mar, num oceano de tranquilidade. Totalmente diferente. Depois vou-me deitar, porque vi tal filme ou tal lugar que me chateou imenso. Em vez de pôr a cabeça um bocadinho fora da janela para arejar, primeiro, não, vou assim já para a cama. Resultado, um desastre. Não consegui dormir. Mais vale ir dar 3 ou 4 voltas ao quarteirão e depois, quando estiver cansado ou tomar um banho quente que faz bem, deitar-se mesmo. Eu estou no ponto aguçado para ir dormir. Senão não funciona. Quem for irritadiço durante o dia inteiro, pode-se nenhuma. Tem que dar não sei quantos quarteiros até que consiga ter uma qualidade de sono profunda. Etc. Um aspecto também que influencia imenso a nossa quantidade e qualidade de vida é a sociabilidade. Se temos amigos, se temos um bom companheiro ou companheira, isso vai nos dar um conforto muito grande e vai-nos fazer gostar de ter cá estado. Não é? Um amigo às vezes faz uma diferença impressionante em termos de qualidade de vida. Sociabilidade. Serenidade ou agressividade. Se somos pessoas mais serenas, ou predominantemente serenas, ou predominantemente agressivas. Constantes não é uma característica nossa, não é? Há aquelas pessoas que são constantemente serenas. É raro. Há as que são constantemente agressivas, também é raro. Já vai sendo raro. Normalmente temos picos. Ao longo do dia, aqui estamos nas nuvens e tal, simpáticos, não sei o que mais. Aqui no trânsito, foi só palavrões, não sei o que, e a vez de
Ah, isso tem que ser que não. Depois andámos assim durante o dia inteiro. Aqui estamos nas energias péssimas. Dores de cabeça, não sei o quê. Aqui estamos nas nuvens, parece que pesamos menos de 5 quilos. Os espíritos evoluídos estão sempre constantes. Sempre. Não têm um dia mau nem uma hora má. Têm uma linguagem invariavelmente digna. Nunca têm uma tropeção. Nunca têm pode-se provocá-los, pode fazer o que se quiser, que são completamente constantes. Nós não temos ainda essa característica. E depois ainda há os espíritos inferiores, que são sempre inferiores. E estes estão-nos a tentar chegar. Nós, quando temos um pico mau, caímos aqui na sua influência. Por isso temos uma discussão de trânsito. Eu vou lá e vou-lhe dar. Automaticamente os espíritos, tal, eu cada vez fico mais empolgado e dou mesmo. Quem é a culpa? Não é deles. E eu fiquei aqui nesta faixa dilatada em termos de influência. Se eu quiser manter a calma, estes vão-me conseguir ajudar porque eu subi aqui. E estes conseguiram ajudar. Muito bem. Tal, conversa, fala, calma a pessoa, não sei o quê. Eu entrei aqui nesta faixa. Nossa atividade sexual faz aumentar ou diminuir a existência, se estiver associada sobretudo à lei da reprodução. Isto é outra conversa, com qualquer um destes pontos aqui, não é? O álcool, o café, outras toxinas, desde que sejam em quantidades aconselháveis. Tabaco, outras toxicodependências, stress. Como dizia um ex-colega meu aqui há uns anos, quando se começou, esta palavra só se começou a ouvir falar para aí, que há 30 anos, este era um inglesismo que não se ouvia em Portugal. Quando muito ouvia-se. Aliás, as profissões antigamente não têm o stress que têm atualmente, porque havia aquelas profissões clássicas, não havia aquelas reciclagens e formações constantes que há agora, era outro tipo de ambiente nos trabalhos, não havia stress. Era um emprego com uma vida. Eu, quando comecei a ouvir falar de primeira vez em stress, um colega mecânico, um rapaz, chegou-se à nossa vez, nós estávamos a falar em stress, dizia assim. O primeiro ouviu, stress, sabeis lá vós o que é o stress? Stress foi outro dia debaixo da máquina à chuva a trabalhar. Ou seja, o stress também não é igual para todos, para aquele que apanha a chuva. Não é? Mesmo, mais uma vez, mesmo para cada um de nós, na mesma situação, um fica estressado e o outro fica completamente tranquilo. Gera aquilo com mais ou menos maturidade espiritual. Desde que não choro. Um fator, para mim, dos mais decisivos é este. É aqueles que conseguem parar ao longo do dia várias vezes. E aos que só param 10 em 10 anos. Quando já fizeram as neiras, quando bateram mesmo um chico contra uma parede, isto é no hospital, ou perderam um amigo, ou perderam uma mulher, ou seja o que for. Não é? Ou estão com um problema qualquer na vida. Porquê? Porque não param. Porque não conseguimos parar, às vezes, para analisar estas coisas. Somos tão agitados, tão rotineiros, às vezes, que é muito mais difícil apanharmos os sinais. Há muitos sinais que o dia nos vai mostrando e que estão lá, sempre. Temos aqui a nossa amiga francesa, que é a mulher mais velha do mundo, já desencarnou, mas chegou aos 122 anos. 122 anos. Nós sabemos que cada vez se vive mais, não é? A esperança de vida está a aumentar muito. Há 1 ou 2 séculos atrás, chegar aos 30 ou 40 anos era bom. Havia muitos que na primeira infecção morreram que não havia antibióticos, não havia nada. Agora chega-se cada vez mais aos 80, aos 90, aos 100. Esta chegou aos 122, é o recorde registado e documentado com todo o rigor. Existe um ou outro caso que se acha, mas não foi possível ter-se tanta certeza.
Esta desencarnou já. A viva mais velha é esta que fez anteontem 117 anos. É uma japonesa. 117. Já existem mais de 100 pessoas que passaram os 114 anos. Só houve uma portuguesa até agora que chegou aos 114 anos. Temos aqui um trabalho de um especialista italiano que fez uma imagem em 3 dimensões do como seria Allan Kardec, em 1800 e qualquer coisa. Seria mais ou menos assim. Então, porque é que os grandes vultos da história tiveram uma vida nobre, imaculada e não sei o quê, não chegam ali àquela idade se eles fizessem só coisas boas daquela cabeça? Isso não dá muito certo. Então, vale a pena ser bom ou não vale a pena ser bom? O que é que és? Este senhor só chegou aos 65, por exemplo. Teve um aneurisma, rebentou-lhe ali qualquer coisa na cabeça e lá foi ele. O que é que és? Vale a pena ser bom ou não? Como disse salvo erro, Lemery, era um espírito de forte têmpora. A espada rompeu a bainha. É uma frase bonita. Quando eles metiam a espada na bainha, acabava por rasgar a bainha. E este espírito tinha tanta energia que o corpo não teve capacidade para aguentar aquele organismo todo. Sabemos que Allan Kardec tinha uma capacidade de trabalho absolutamente fabulosa. Trabalhava uma média de 20 horas por dia, durante muitos anos. É evidente que ele tinha avisado pelos espíritos que ele ia ser responsável por ter cometido suicídio lento. Mas pronto, ele tem muitas atenuantes. Muitos de nós fazemos isso e não vamos ter atenuante nenhuma, mas ele tem muitas atenuantes e uma coisa deve ter equilibrado a outra. Apesar de tudo, foi chamada a atenção por 2 ou 3 vezes, por exagerar. E este então só teve cá 33 anos, mas pronto, não foi por culpa dele, foi porque não deixaram estar cá mais tempo. Se bem que ele e outros disseram, ele não disse, mas foi como se tivesse dito, se eu não for assassinado, falhei. Porque o objetivo deles é ser tão incómodo e tão revolucionário que é impossível deixarem de estar cá mais tempo. Ele só falou dos 30 aos 33. Se tivesse começado mais cedo, tinha um outro mais cedo. Então é evidente que vale a pena, não é? Só estamos aqui a fazer um jogo de palavras. Eles tiveram outro tipo de ocupações, missões mais nobres, meritórias, sérias, mas não menos desgastantes. Para o mesmo tempo de existência física que quantidade, tiveram outra qualidade de vida espiritual. Vamos supor, eu sou um imigrante. Proponho-me ir para um país lá fora, 10 ou 20 anos, porque estou com dificuldades e porque acho que é suficiente para economicamente arrumar a minha vida. E vou, proponho-me lá, vou eu. Nós, espíritos, somos imigrantes. Mesmo aqueles que dizem, eu não tenho inclinação para imigrar. Nós somos imigrantes, nós estamos aqui com uma linha, viemos cá, vamos regressar. E enquanto estamos aqui, pretende-se é que, como o imigrante traçou um objetivo, nós temos um objetivo. Só que depois, chegando aqui, esquecemos completamente dele. Há uns que até querem que ele saia ao mês para deixar de trabalhar. Vão-se desgraçar completamente, em termos espirituais, não é? O que é que acontece, então? Se nós somos autênticos imigrantes, quando regressamos a casa, é que vamos usufruir e desfrutar daquilo que ganhamos. Eu estou aqui para trabalhar, com repouso, com outro tipo de alegrias e coisas boas que a matéria me dá, mas razoavelmente dentro do bom senso. E eu sou um imigrante, neste momento estou aqui a trabalhar. Estou aqui a mostrar o que vale como imigrante, como trabalhador. E eles, como mostraram muito, as suas vidas nunca podem ser muito longas, não é? É impossível. Portanto, aquelas senhoras que duraram muito tempo,
Não estou a brincar. Não vamos fazer uma interpretação à letra, está bem? Vamos já dar um exemplo mais à frente que não é bem assim. E isto quer representar isso. Os objetivos são únicos. A vida dos outros não nos interessa para nada. Não me interessa nada que aquele tenha vivido 90 anos, aí fez não sei o quê, viveu 90, estás a ver e tal. Se não tivesse feito aquilo, iria 100. Não é? Ou outra coisa qualquer. Portanto, são tudo seres, não interessa. O que interessa é que aquela pessoa provavelmente aprendeu com aquilo. Isso é o que interessa. Com aqueles 90 anos, com aqueles 50, com aqueles 30, são os objetivos desse espírito. E nós vamos analisar aquilo para aprender, não para dizer que fez mal ou que podia ter feito melhor. Não é? Todos nós sabemos isso. Vamos dar então o tal exemplo de alguém que ganhou mais de 750 medalhas de ouro, bateu mais de 50 recordes do mundo, ainda tem 37 e começou isto tudo aos 77 anos. Muitos de nós começam a pensar em X anos, estou a ficar cansado no trabalho, vou reformar e tal, para vegetar. Para depois começar a apodrecer no sofá ou noutro sítio qualquer, não é? Mas há alguém que aos 77 anos acha que está na hora de começar uma carreira. Eu vou começar uma carreira. Vejam um tipo de espíritos diferentes. A energia espiritual de uma mente e a energia espiritual de outras mentes. É totalmente diferente. O que é que faz a diferença? Não é a sociedade. É o que está dentro. É aquele espírito que faz a diferença. Então, esta senhora muito simpática, que teve uma infância muito difícil, era filha de imigrantes ucranianos que imigraram para o Canadá, muitos irmãos, muitas dificuldades financeiras, trabalhou numa fábrica durante muitos anos e tirou um curso universitário à noite e criou 2 filhas sozinha porque o marido batia constantemente, até que ela fugiu e criou as 2 crianças, continuou a trabalhar na fábrica e tirou um curso universitário à noite e tornou-se professora. E só quando se reformou aos 65 anos é que se dedicou a uma carreira desportiva. Antes do atletismo, jogou 12 anos softball. Softball, para quem não sabe, é uma espécie de beisebol com umas regras ligeiramente diferentes. Passados 12 anos, encheu-se daquilo e tinha que fazer uma coisa diferente. Alguns diziam assim, 77 anos também deve ter juízo, não é? Mas esta achou que aos 77 anos ia começar uma vida nova e começou. Porque nos 18 anos seguintes viajou por todo o mundo, fez uma experiência de vida incrível, em termos de conhecimento, de convivência, uma qualidade de vida impressionante que esta senhora teve, que desencarnou ano passado. Com 1,50 m e picos de altura, 56 kg. Isto já te serve, não é? Foi entrevistada por muitos programas, teve muitos documentários, teve equipes de investigação que quiseram estudar este fenómeno, como é que, por exemplo, para quem nunca fez um triplo salto, um salto em comprimento, eu já fiz umas centenas deles, o impacto nos ossos é muito brutal. Há atletas que aos 20 e tal anos já têm os joelhos quase desfeitos e as articulações e problemas muito graves de lesões, mas esta senhora aos 77 anos começou a fazer salto em comprimento de triplo salto e nunca tomou um anti-inflamatório. Portanto, é tudo uma questão mental, é uma questão de sentir as coisas. Como é que o corpo de uma pessoa destas, aos 80 ou aos 90 e tal anos, aguentava aquelas coisas? E teve uma série de equipas a estudá-la, a tentar perceber como é que isso era possível.
Um conselho que faria uma enorme diferença na qualidade de vida de todas as pessoas acima dos 65 anos é este. Dê o litro diariamente. É um conselho dela. Não chega para ela dizer assim, não chega lá ao porta-relvas e já fiz uma atividade física, não. Tem que suar a sério. Só assim é que faz a diferença. Uma atividade física muito forte para ganhar mesmo saúde e etc. Dê o litro diariamente. Só assim é que se sente viva. Senão, se eu me convencer que estou velho, que estou a arrastar, eu vou ficar mesmo velho, eu vou começar a arrastar mesmo. Sabemos que isso é verdade, não é? Nós impomos limites, vamos impondo limites. E estas pessoas não permitem que isso aconteça, não é? Outro conselho que eu gosto muito dela é este. Se não é divertido, não faça. Ou seja, nós só devemos fazer as coisas que gostamos. Não devemos fazer as coisas que a sociedade diz que se deve fazer. Se eu não quero fazer aquilo, não faço. Ter coragem de dizer assim, eu não gosto daquilo, eu não faço aquilo, eu não vou lá, eu não saio, não faço, não sei o que, não sei o que mais. Porque vou ter uma vida inteira sem ter coragem de dizer que não. E fazer uma série de coisas que socialmente se costuma fazer. Isto é sempre nas horas livres, estamos a falar. Mas, e depois aos 65 anos, lá quando nos reformarmos, continuamos a fazer essas coisas. Costuma-se fazer, aí pode fazer. Bem, era outra palestra isto, não é? Era outra palestra. Porque isto é o desporto, mas cada qual tem a sua coisa, não é? Ela adorava fazer isto. Isto o seu desporto. O seu desporto. Isto é um exemplo. Como é evidente, é escusado estar a dizer isto, não é? Cada qual tem que encontrar a sua coisa. A atividade apropriada. É, exatamente. Na vida somos corrigidos pelas infrações que cometemos às leis divinas. Particularmente, esta lei obriga-nos a prover às necessidades do corpo para que o Espírito possa revelar todo o seu esplendor. Portanto, se eu estiver bem, o meu corpo bem, e eu, o Espírito, estou bem. Então tenho que viver para ele tem que viver para mim, o Espírito. É diferente. E agora vou pôr uma frase que todos conhecem, que já andou para a internet muitas vezes, mas eu não resisti a trazer outra vez. Perguntaram ao Dalai Lama o que mais lhe surpreende na humanidade. E ele diz, com a sua sabedoria, os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Então não conseguem fazer. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É verdade, não é isso? Acontece muitas vezes. Então, o nosso corpo é a barca que nos levará à outra margem do oceano da vida. Devemos cuidar dele. E eu passei por um vídeo que alguns já deverão conhecer, mas se calhar é interessante pô-lo aqui. Porque, para não cometermos os tais exageros de seguir os preceitos, nem sempre esses preceitos são totalmente razoáveis. Por exemplo, nós temos imensas preocupações de seguir as regras da alimentação ou de outra coisa qualquer. Se pudermos seguir, melhor. Mas não é pelo facto de nem sempre podermos seguir que vamos estar muito mal. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes lê-se um artigo médico ou de nutrição ou outra coisa qualquer que começa assim. Afinal, não é como se pensava. E andarmos 20 anos ou 30 anos a seguir uma coisa que damos como uma verdade absoluta, porque não pensávamos com a nossa cabeça, será que isto é razoável? Será que isto está certo? Não é? Vou dar um exemplo.
vê-se muita gente a caminhar, vai fazer uma caminhada de 1 hora ou o que for, e tem que levar uma botija de 10 litros de água atrás. Ninguém desidrata ao fim de 1 hora. Não é? Isto é um exemplo. Atenção. Vou mostrar aqui um vídeo de um senhor que tem 71 anos e que não bebe água há mais de 50 anos. E tem uma saúde de ferro, tem uma atividade física de ferro. Portanto, afinal, parece que isto não é uma condição. Estão a ver o que é que o espírito pode fazer diferente? Não se passa nada. Não queremos fazer estas excentricidades, estão a ver? Temos é que pensar com as nossas próprias, escutar o nosso corpo. O nosso corpo dá-nos informações constantes. Eu posso estar a beber muita água e arranjar um problema de rins ou outra coisa qualquer. Vejam que não há regras. Cada qual é que tem que pensar pela sua própria cabeça. Afinal, o livro disse que não serve beber água. Não é isso, não é? Vocês não me ponham responsabilidade desse género. Eu sou eu mesmo que sou eu. Com a ajuda, devemos cuidar da nossa saúde. Com a ajuda. Cada qual. Com a ajuda, exatamente. Pois já nem sequer está a dar o livro, não é? Aqui. Não está a dar. Paciência. Está a dar aqui, não dá ali, estranho. Vamos ver se eu consigo. Qualquer. Depois prometo trazer outra vez. Pronto, isto para dizer que vocês ponham um vídeo do YouTube, Zé Peixe. É um indivíduo brasileiro que tem 70 e tal anos, que tem uma profissão há mais de 50, que é orientar os navios, porque por mais tecnologia que os navios tenham, sonares e radares, faz os nevoeiros, das correntes, para não encalharem nos portos, etc., por vezes recorrem a especialistas das correntes porque acontece muitos imprevistos. Este indivíduo tem essa profissão há 50 e tal anos. Só que quem tem esta profissão lá no Brasil vai nos rebocadores até alto mar para fazer esse trabalho. Este indivíduo com 70 e tal anos costuma regressar a nada. Faz 3 ou 4 horas em alto mar, com 70 e tal anos, e salta de alturas de 20 ou 30 metros, que é uma coisa que eu nunca saltei, é um prédio para ir 15 andares, uma altura impressionante, com 70 e tal anos. Depois vem a nadar contra correntes, às vezes faz 3, 4 horas seguidas, é uma exigência física muito grande, não é? E só come fruta, não come mais nada, há muitos anos. Não bebe água. Portanto, teoricamente, ele não conseguia sobreviver. Não é? Precisa de não sei o quê, não sei, aquelas coisas que nós nos fartamos de ouvir. Mas, afinal, parece que é mentira. Pronto, só para dar um exemplo, e estas regras todas da lei de conservação, por vezes, temos que, como em tudo, temos que as analisar bem. Porque serve para uns não serve para outros. O que dizem, depois mais à frente dizem, afinal surgiu um estudo que talvez esta prática que andamos a fazer há tantos anos não será a melhor, etc, etc. Era esta a mensagem, mas façam essa pesquisa, vão gostar. Zé Peixe. É muito curioso, é um velhote muito simpático, muito engraçado, que vive numa cabana mesmo junto ao mar, aquelas coisas que nós
sonhamos toda a vida, não é? Morar ali à beira do mar, da praia, só tem ali árvores de fruta à volta de casa, só come fruta, o frigorífico só tem fruta, não bebe água há 50 e tal anos e não toma banho de água doce há 50 e tal anos. Só no mar todos os dias. O sol conserva, não é? É engraçado. Ele é português? Brasileiro. Prontos, ultrapassámos largamente a hora, peço desculpa. Agradeço em nome de todos os presentes à equipa espiritual que nos permitiu pensar sobre alguns aspectos, pelo menos esperamos que tenha acontecido isso. E agora fazendo alguns avisos. Como habitualmente vai-se seguir o passe, para quem quiser ir já sabem que é na sala ao lado. Quem fica aqui pede-se que façam o silêncio possível para que eles possam trabalhar à vontade. De amanhã, 3 semanas, temos o aniversário da ASER. Não sei se a sala já está confirmada, mas não estou em condições de dizer ainda onde é. Dia 1 de maio já está aqui fixado, porque daqui até lá há pessoas que só vão vir uma vez ou duas, e convém já começar a dizer. Pela primeira vez ao fim de muitos anos não vamos dar palestra no dia de maio, porque a maior parte de nós, os oradores, pelo menos todos, vão às jornadas em Óbidos e não vai estar cá praticamente ninguém. E já veio o Jornal Novo, que está ali para levar, está bem? Era isso. Boa semana a todos. Até 2 ou 8 dias.